Eu saúdo a amada igreja da paz do Senhor. Amém. Vamos orar para dar início ao nosso culto de segunda, mas antes você pega a sua água aí, deixa próximo de você, que ao final o pastor Edivan vai estar orando. E a gente sabe que a água não faz nada, mas Deus faz muitas coisas através da sua fé e da água. Amém? E para quem está em casa, se vocês quiserem abrir, não é? Que a gente vai orar primeiro. A palavra vai ser em 1 Crônicas 16. Mas nós vamos orar logo, né? Enquanto vocês procuram aí, dá tempo para acompanhar. Eu não vou ler todo, mas que depois vocês meditem na casa de vocês. Amém? Senhor amado, mais uma vez aqui na tua presença, Pai, estamos dando início mais uma vez a esse trabalho da tarde da bênção. Mas sabemos, Jesus amado, que nós só temos bênção quando nós estamos na tua presença. Por isso, nesse momento, nós te apresentamos, Senhor amado, os nossos pastores em primeiro lugar, a pastora Conceição, o pastor Edivan que está aqui conosco, que o Senhor toma a vida deles nas tuas mãos, Pai, para eles a existência que teu servo precisa. Continua a usar eles na face da terra, mas que o Senhor possa encher mais e mais. Em nome de Jesus Cristo, visita o corpo de cada um, aquele que ele precisa. A pastora Débora, Senhor amado, eu creio que ela não está em casa, mas que o Senhor, nós já te agradecemos pelo que o Senhor tem feito e continua a operar, Pai, que ela possa ter uma boa recuperação, não só ela, mas a cada um da família, Senhor amado, que eles não venham ter nenhuma sequela em nome de Jesus Cristo. E também te apresentamos nessa hora, Senhor, os hospitais. Pai, nós te apresentamos os hospitais, os médicos, os que estão trabalhando, os bombeiros, os PM, Jesus amado, os policiais civis, Pai, os do SAMU, toma cada um nas tuas mãos, Pai amado. Visita cada estado do Brasil nesta hora. Pai, nós temos orado muito, pedido, Senhor amado, pela cura física, mas nesse momento eu te apresento também a cura da alma. Porque o Senhor sabe, Jesus, que quando nós estamos com a nossa alma curada, nós lembramos que foi o Senhor que fez esse milagre nas nossas vidas. Aí dessa maneira nós podemos ficar quebrantados e reconhecer que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Jesus amado. Pai, como foi dito, várias filmagens aqui, nós não estamos confiando na vacina, Senhor. Sabemos que ela é importante, mas nós sabemos que é o Senhor que dá o fôlego de vida, Pai. Que o Senhor possa continuar nos guardando. Estamos agradecidos, Senhor, porque em tudo o Senhor tem nos guardado. A nós, os nossos familiares de perto e de longe. Pai, muito obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Pai, nós te louvamos, te glorificamos. E a cada dia mais dizemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Pai amado, Pai querido, faça o teu querer aqui nas nossas vidas aqui, em cada lar que o Senhor entrar, Jesus amado, através dessa gravação, que o Senhor possa operar milagre. Pai, aquele que está fraco, que o Senhor fortaleça, aquele que está caído, que o Senhor levante. Pai, mas em tudo, Jesus amado, acrescenta o amor cada dia mais aos nossos corações, a fé, Pai, que o Senhor diz que é dom do Senhor, que o Senhor possa acrescentar o coração de cada um, Pai amado. Pai, aqueles que um dia estiveram na tua presença e não estão mais, nós queremos te apresentar também, que eles possam voltar, Pai. Alcança o Jean, Jesus amado, alcança o Vinícius, Jesus amado, alcança cada um que já esteve aqui nessa casa, a irmã Eva, a Carlinha, Jesus amado, a filha da Maristela, cada um, Pai, que esteve na tua presença, não só aqui na nossa igreja, Pai, mas que esteve na tua presença, que o Senhor possa dar a chance deles voltar para a tua presença. Nós te pedimos tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor amado. E a palavra de Deus nos diz assim. Eu vou fazer uma pequena introdução. Pode ir sentar. Vou fazer uma pequena introdução, porque eu não vou ler todos os versículos. Mas aqui Saul tinha morrido e Davi estava assumindo. E como foi dito em algumas pregações, Davi fez algo errado, né? Davi sentiu o desejo de trazer a arca de volta para Jerusalém. E aí, como ele era rei, podia todas as coisas, ele fez um carro de boi novo, fez vestes novas e foi buscar a arca. Mas, como a gente sabe, eu estou fazendo uma introdução para a gente lembrar que quando a gente vai fazer as coisas para o Senhor, tem que ser como o Senhor quer. E aí Davi fez aquele carro novo e tudo novo. Mas quando estavam vindo, os bois tropeçaram e um jovem Uzá, se eu não me engano, ele tocou na arca e ele foi morto. Mas estou introduzindo também para dizer para cada um de nós que quando a gente erra, mas quando a gente tenta fazer da forma que o Senhor quer, há jeito. E aí ele viu que não deu certo
Mas isso por isso também. Ele poderia ter se irado porque tinha feito e Deus não se agradou, como os crentes hoje estão fazendo, né? Os servos de Deus hoje ficam dodói por qualquer coisa. Mas ele não, ele falou, eu não fiz da maneira que o Senhor quis. Aí depois ele voltou, né? Preparou os levitas, que eram os levitas que tinham que trazer, e fez da maneira certa. E aqui no Salmo 16, ele está glorificando, porque dessa maneira o Senhor recebeu. Amém? Então vamos lá. 1 Crônicas 16, vou começar pelo 7, a partir do 7. Né? No 7 ele diz assim. Então ele agora estava agradecendo que a arca estava no lugar certo, né? Que ele tinha feito a coisa do jeito certo. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor e pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvar, então, ele fala, vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Vós, sementes de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Então, como a gente está falando muito do que a gente está passando, mas é o juízo de Deus. Então, a gente tem que estar atento. Mas aí depois, lá para o 18, vamos pular para o 18. Porque é grande, né? Nós temos nossa oportunidade. Sendo vós, em pequeno número, poucos homens estrangeiros nela, andavam de nação em nação e de um reino para outro reino. Como a gente andava, né, displicente da presença do Senhor, e ele nos chamou. E aí ele falou a esses que ele chamou, 21. A ninguém permitiu que os oprimisse, e se por amor deles repreendeu, reis dizendo, não toqueis os meus ungidos e os meus profetas, não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra e anunciai de dia em dia a sua salvação. Amém, igreja? Então, o que eu quero dizer nesta tarde é isso. O que nós formos fazer para Deus tem que ser de acordo com o que Ele quer. E, na verdade, hoje, a gente só tem que vir glorificar o nome de Deus. Porque no passado, quando o povo era escravo, fazia tudo, apanhava, não comia e glorificava o nome de Deus. Foi para o deserto, não tinha muitas condições, continuava glorificando o nome de Deus. Por que essa geração má, como diz o pastor, não glorifica? Muitas vezes a gente vem para essa igreja aqui, entra por aqui, mas louva de qualquer jeito, a gente não está dando o de melhor. E a palavra de Deus diz que a gente tem que dar o de melhor. E Ele recebe quando a gente faz alegria. Amém, igreja? Então vamos louvar e glorificar o nome dEle, que é isso que Ele quer. Que Ele quer que a gente entre todas as vezes nessa casa para louvar e glorificar o nome dEle com alegria. Amém? Hino de números 42. 42. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, ao Filho do Eterno Deus com glória, 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 glória com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação com glória, 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 glória com glória coroai, ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador
conquistador com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai. A quem quebrou vossos grilhões com glória, 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 com glória coroai. Aleluia. Aleluia. 323. Glória a Jesus. Isso eu nem sei muito, mas o Senhor me tocou para louvar esse 323. Aleluia. Você que está despercebido do que Deus tem falado, continua buscando a presença dEle, que Ele vai falar ao seu coração. Aleluia, Deus. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Olha lá. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias do Noé estão pecando, sem temer ao bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado eu para o céu quem dera, pois a igreja a Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Então que a gente fique despertos, né? Como está falando, olha aí, falando sobre Noé, né? Muitos estão pecando, como Faraó, quem é o Senhor? Mas Deus está provando aí, as pragas estão vindo. E se basta que a gente clame, né? Para que o Senhor nos guarde, né? Porque é necessário que Ele venha corrigir, mas a gente clamando, né? E nos colocando na presença dEle, Ele vai guardar a nós e a nossa família, amém? Vamos louvar ainda o 525? Louvar mais um. Porque Jesus venceu, está vencendo e vai sempre vencer, amém? 525. Começando. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, dos sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus.
multidões já conquistou, e o inimigo em retirada seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis em glória refulgente, sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizados, as nações irão julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Então, se você quer vencer também, continue adorando Ele, louvando e glorificando o nome dEle. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, continuamos na Tua presença. Não podemos e nem queremos sair dela, Pai. Recebe esses louvores, com aroma suave, abençoado, Pai. Fala aos nossos corações através da Tua palavra cada dia mais. Nos enche, Pai. Tira todo o medo, Pai amado. E que o Senhor possa alcançar cada um que está ouvindo também, Pai. Que a Tua palavra possa entrar com um aroma suave, Senhor amado, e fazer o Teu querer, Pai. Entre em cada canto deste lar, Pai. E que o Senhor opere o Teu querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Te amamos. Dai, você tem a primeira oportunidade. Amém. Eu saúdo a amada igreja de Deus com a santa e gloriosa paz, né, do Senhor. Amém. Que bom que estamos aqui, né, para juntos glorificarmos o nome do Senhor, né, exaltar só aquele que é digno, né, de toda honra e toda glória, né. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Em 2 Timóteo, os irmãos em casa também quiserem, né, abrir a Bíblia, ler e depois meditar com calma, né? 2 Timóteo, a partir do 2:14, né? Capítulo 2, versículo 14. Eu vou lendo aqui. Continue, a Bíblia fala, o obreiro aprovado por Deus. 14 fala assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas,
pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Aleluia, glória a Deus, né? O Senhor falou comigo nessa palavra, né? Que nós, aqui a Bíblia diz, né? Aquilo que nós falamos anteriormente, continue a lembrar essas coisas a todos, né? Em todo o tempo que nós possamos nos lembrar, irmãos, né? Que nós possamos procurar apresentar-nos a Deus aprovado, aceito por Deus, né? Em todo o tempo. E também fala que evite as conversas inúteis, né? E profanas, as conversas desnecessárias, né, irmãos? Que nós possamos evitar, vigiar em todo o tempo, né? Glória a Deus. Fala profanas, quer dizer, inútil quer dizer supérfluo, e as profanas diz ignorantes, né? Nós não sejamos ignorantes, né? Mas que nós possamos cada dia mais aprender de Deus, né? Aleluia. E também, quando fala que cada vez mais, que os que se dão a isso, né? Que fazem essas coisas, cada vez mais estão indo para a impiedade, quer dizer, para a crueldade, para a maldade, né? Então, que nós possamos ser vigilantes, né? Cada dia mais, irmãos, a Bíblia diz, eu tenho esse salmo gravado no meu coração, o Salmo 19, o último versículo fala que sejam agradáveis as palavras da minha boca, né? E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, né? Então, que sejam mesmo, que nós possamos, irmãos, meditar na palavra, viver essa palavra dia após dia, né? Que nós possamos esvaziar do nosso eu, dos velhos hábitos, né? Deixar eles realmente para trás e viver a palavra do Senhor, né? Que nós possamos ser vigilantes, irmãos, e procurar mesmo nos apresentar a Deus, aceito, né? E o Espírito Santo de Deus estava falando no meu coração, que aqui fala para nós sermos aprovados, né? Imagina, quando nós éramos estudantes, que nós íamos fazer uma prova, quanto nós estudava, né? Para passar, para tirar nota boa, para tirar um 10. Aqueles que estão estudando para concurso, sabem o quanto é difícil, né? Estudar para tirar, para ser aprovado naquele concurso, naquela prova. Então, assim também somos nós, né? Diante do Senhor, nós temos que comer essa palavra dia por dia. Essa palavra ela tem que estar dentro de nós, né? Enraizada mesmo em nós, né? Para que nós possamos ser aprovados pelo Senhor, né? E também a Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que nosso coração está cheio. Nós só vamos falar, né? Só vamos viver essa palavra se ela estiver realmente no nosso coração, né? Então que vocês possam, todos nós possamos meditar nessa palavra dia após dia, né? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Conceição, Aleluia, Deus. está com a oportunidade? Abrir. Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para a tarde da bênção. Quer ser abençoado? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus, que esse é o caminho, essa é a arma que você usa para derrotar o seu inimigo, é obedecer a Deus. Então, a tarde da bênção, ela é linda. Vem tanta gente de longe, de perto para este culto. E eu quero pedir ao Senhor que você seja alcançado com as bênçãos de Deus. Não desista da sua bênção. Busque a sua bênção. Se não chegou, se ainda não alcançou, busca. Ora, jejua por ela porque vai dar certo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler do 25 até o 30, 5 versículos, e depois eu quero falar algo aqui sobre isso. Aleluia, Deus. Eu vou indo pelo tempo, né? Naquele tempo, para quem não estava ouvindo, Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao 30, que diz o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é lindo. O meu irmão, ele me julga sem saber, muitas das vezes, o que eu estou fazendo, o que eu estou passando, ele me julga. Mas o nosso Jesus, ele julga com retidão, ele julga com
na verdade. Ele julga aquilo que eu estou fazendo de certo ou de errado. Então a palavra de Deus diz assim: naquele tempo respondeu Jesus e disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quantos sábios gostariam de saber o que você sabe e não sabe? E o versículo 26 diz assim: sim, ó Pai, porque assim te aprovem por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Segue a Jesus, te lança nos braços dele, coloca as tuas causas nas mãos dele, porque é ele quem resolve por nós. E o 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas vezes nós buscamos no homem, a ajuda que nós não temos? Pastor, eu quero contar algo aqui lindo que eu acho que eu não te contei. A minha irmã teve uma causa na justiça, e essa causa, o juiz deu como perdida, que ele construiu um prédio até o terceiro andar. Ele fez até o terceiro andar, não terminado, nada terminado. Ele só levantou, fez o grosso, né? Subiu. Só tinha terminado, concluído 2 lojas. Olha, ele foi uma coisa tão engraçada que vocês vão achar engraçado isso. Aí o que aconteceu? Ele construiu o prédio e não pagou o terreno. Meu cunhado é lindo, né? Não pagou o terreno. A Terra Cap pegou e pega e coloca em leilão, e coloca para vender de novo o terreno. E quem comprou o terreno foi lá, comprou o terreno e não vai pagar, né? Quando estava com advogado e deixou para lá, né? Aí o que acontece? Ele vai com o advogado, meu cunhado vai com o advogado dele, procura o homem. Aí o juiz deu a causa para ele pagar 127 mil reais por esse trabalho todinho que ele teve. Aí então ficou concluído isso, pastor e as meninas que estão aqui. Ficou concluído isso. Aí o que aconteceu? Aquela pasta ficou, aquele juiz saiu, olha pastor, olha o valor da oração. Aquele juiz saiu e a minha irmã, na cola do pastor Divan, a maninha fala para o pastor Divan, orar pela minha causa, ora pela minha causa. E a gente orando, né? E aquele juiz saiu, meninas. Aquele juiz saiu e a pasta ficou lá. O juiz foi lá dar uma pincelada no que estava lá e deu de cara com a pasta da causa do meu cunhado. Aí ele falou assim: que negócio é esse aqui? Isso aqui tá errado, meu colega errou nisso aqui. Ele errou nisso aqui. Você já imaginou quanto que esse homem gastou nisso aqui para ele receber 127 reais? Vocês já pensaram nisso? Aí o que aconteceu, né? Tá na justiça de novo. A advogada, aí ele tem outra advogada. A advogada falou assim: seu Bené, não se preocupe, porque você procurou ele para conversar com ele, ele não quis nem falar com você, pois agora é ele quem vai lhe procurar. Então agora está nas mãos de Deus. Ele já ligou pro meu cunhado e quis saber dele: ô, seu Benedito, o senhor mora na Candangolândia? Aí ele disse: eu moro na Candangolândia. Precisamos conversar. Aí ele disse: é quando você quiser, estou à sua disposição, o dia que você quiser conversar comigo, eu estou à sua disposição. Olha, gente, Deus é lindo, Deus ele é maravilhoso. Quando você coloca uma causa na mão dele, ele julga com excelência. O outro julgou errado, mas a oração fez com que, igual aquela causa do juiz iníquo, né? A mulher perturbou ele até que eles vão julgar a causa dessa mulher. Hã?
que aconteceu, meninos, vocês que estão aí em casa, não dê a sua causa por perdida. Coloque nas mãos de Deus. Então eles estão esperando, viu, pastor? Ela falou, maninha, pelo amor de Deus, fala pro pastor Edivar, orar de novo. E vocês também me ajudem em oração, porque eles estão pagando aluguel já há mais de um ano. Eles foram eles moravam lá, né? Eles tiveram que deixar o local lá e pagar aluguel. Eles estão pagando aluguel. Tinha a igreja lá. Olha, gente, outra coisa também. Crente, não pense que porque você é crente você pode fazer coisa errada e você não vai ser punido. Não, que você é. Não adianta eu colocar essa igreja aqui, tá com as portas abertas todo dia. A igreja não é nossa. Tem que pagar o aluguel para o dono. Não pague não para ver se você não vai voar daqui, né? Ele colocou a igreja, mas não estava certo, estava errado. Então, ó, vai embora. Teve que desfazer das coisas da igreja tudo, entendeu? Mas a causa está na mão do juiz. Então eu quero agradecer a Deus, porque Ele é lindo. E a aguinha que está aqui, viu? Isso aqui só é milagre se você crê. Mas ore com fé, com determinação que vai dar certo. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Fiquei muito maravilhada com essa história. Se tivesse colocado na mão de outra pessoa, já tinha perdido tudo, né? Mas está na mão do Senhor. Mão de O dia está com a oportunidade. É verdade, Deus. Aleluia. O salve do irmão Papai do Senhor, amém? Amém. Vamos meditar aqui em Mateus capítulo 8. Glória a Deus. Só alguns versículos. Mateus 8. Quando a pastora falou Mateus, eu falei, eita, será que... Vai falar o que ele falou. Vai falar, porque nosso Deus é lindo, né? Pode? Amém? Vou ler aqui rapidinho. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Só até aqui. Nosso Deus é lindo, né, irmãos? A gente sabe aqui que nessa época a lepra ela afastava a pessoa de tudo e de todos. Né? Quem contraía a lepra não podia ficar perto de ninguém, tinha que se isolar, não podia tocar em nada e também já estava condenado à morte. Que nessa época, a lepra não tinha cura. Só quem podia curar a lepra era Deus, nessa época, né? E aí esse leproso foi até o Senhor crendo, né, que Jesus Cristo era o enviado de Deus, crendo que em Jesus Cristo tinha poder, e perguntou para Jesus, se o Senhor quiser, pode me purificar. E o Senhor, né, viu-lhe a humildade dele, que ele pediu, viu a fé dele, que ele estava acreditando que Jesus Cristo podia curar ele, e o Senhor falou, quero sim, fique limpo. Então, da mesma forma somos nós, irmãos. Hoje, talvez não seja exatamente a lepra que esteja nos incomodando, mas existe algo nas nossas vidas que está nos incomodando, um problema que está nos angustiando, né? Até mesmo uma enfermidade que muitas das vezes foi até já enganado pelos médicos, os médicos já determinou que não tem cura, mas nós sabemos que para nosso Deus há cura, né? Não existe impossível para o nosso Deus. Nosso Deus, ele pode todas as coisas. É como já foi dito aqui, se a gente confiar, colocar nas mãos da pessoa correta, que é Jesus Cristo, nós vamos ter a vitória, amém? Então que nessa tarde nós possamos tomar bênção e posse da vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aquilo que está te angustiando, a lepra que está na sua vida, coloca diante da presença do Senhor, que o Senhor tem poder de limpar, de nos purificar e de nos dar a vitória, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar só um negocinho que eu esqueci. Fica aqui, Olha, irmãos, foi chamado engenheiro e foi avaliada a obra em 750 mil, dinheiro que ele tinha gastado. Aí o outro fica com 7 mil reais, com 127 mil reais. Mas Deus, ele julga o correto. É verdade. A pastora não tinha concluído, né? Mas agora ela está falando aí. Mas eu, para concluir e terminar, para a gente comer o pãozinho novo que o pastor Edival vai trazer, só quero dizer assim,
tá na causa da pessoa certa. Como ela falou, foi erguido, não tinha pago. Ela disse que tinha uma igreja. Eu creio que a igreja daquele lugar também está intercedendo. Então, como foi dito no início, ela continua, ela está pagando aluguel e glorificando o nome de Deus, esperando em Deus. É isso que a gente tem que fazer. O problema é esse, é não murmurar e esperar em Deus. Até porque, como a Daima falou aqui também, que a gente, Paulo disse que nós temos que ser atletas de Cristo. Então, nosso foco é Cristo, esperamos em Cristo, confiamos em Cristo. Então, que a gente venha sempre lembrar disso. E que, além de tudo isso, nós estamos também querendo ir para o céu, entendeu? Então, não tem como voltar atrás e não tem como não perseverar. E quando fez uma coisa que está errada, assim como Davi fez no início, mas tem como corrigir se você voltar para a presença do Senhor, se você depositar nas mãos do Senhor. Amém? Pastor Edivan? Glória a Deus. Glória a Deus. Te louvo. Graças te damos, Pai. Glória a Deus. Senhor, amado, ainda na tua presença, estamos teu servo mais uma vez, Pai. Agora é a hora que nós mais ansiamos, Pai. É a hora que o Senhor tem falado todo o tempo, mas agora o seu servo vai trazer a mensagem que o Senhor vai trazer para nós. Pai, cobrando o teu sangue, mas que o Senhor possa usar o teu servo mais uma vez. Senhor, que esta palavra alcance o alvo. Aqueles que estão assistindo também venham receber da parte do Senhor. Que seja com o coração fértil e que a tua palavra faça o teu querer no meu coração, no coração de cada um que está ouvindo esta mensagem. Alcança a família do teu servo, que nenhum mal venha sobre a vida dele, sobre o relacionamento dele, sobre o ministério dele, sobre o lar dele. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. A saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Abra vossas Bíblias, livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 8. Sobre tudo que a pastora falou, o testemunho que ela deu, entendermos, irmão, que não há causa perdida. Mais uma vez, Deus mostra que Ele é o justo juiz. Que a última palavra não foi eu que dei, não foi a pastora, não foi a irmã dela, foi o próprio Jesus que falou. Quantas vezes ela tentou desistir disso e Deus colocava novamente no coração dela para continuar orando. Então a gente perseverar, irmãos, na oração. Gálatas 4, capítulo 4, a partir do verso 8. Diz assim: o zelo por uma doutrina sadia. No passado, quando não conheceis a Deus, ereis escravos daquele que por natureza não são deuses. Está sendo glorificando e exaltando a Deus? Amém. Nessa passagem, Paulo fala sobre a idolatria do povo de Gálatas. A cidade de Gálatas servia vários deuses pagãos, servia vários ídolos. Então Paulo fala sobre isso. Antigamente vocês eram escravos. Antigamente quem dominava a sua mente, o seu entendimento, eram os deuses. E na verdade Paulo fala sobre isso. Não sabe vós que quando adora ídolos, adoram a demônios? Ou seja, eram os demônios que colocavam o entendimento e orientavam eles. E aí Paulo corrige eles porque eles tinham aceitado Jesus, mas continuavam com as mesmas coisinhas, as mesmas práticas. É igual o crente que foi liberto e continua fazendo simpatia. É igual o crente que foi liberto e continua fofocando. É igual o crente que foi liberto e continua falando da vida dos outros. Ele ainda não foi liberto. Ele continua com práticas ainda voltadas do mundo ao qual Deus não aceita. É igual o crente que hoje, de vez propagar o bem, propagar a palavra de Deus, fica colocando medo no coração das pessoas. Fica trazendo desespero sobre as pessoas. É igual crentes que de vez propagar o nome de Jesus, fica propagando o nome de políticos. E políticos, governos, não vai salvar ninguém. E biblicamente falando, se você for estudar Apocalipse, você vai ver que isso é só o princípio do que ainda vai acontecer. Se a minha geração, a nossa geração, contemplar o que vai acontecer em Apocalipse, nós estamos no sal. Porque o que está em Apocalipse é algo muito sério. A Bíblia fala que a humanidade nunca viu o que irá acontecer. Então, irmãos, não se iluda achando que vai mudar. Não existirá daqui em diante governo que vai fazer o bem. Não existirá daqui em diante governo que vai cuidar de todos. Não existirá governo. Na verdade, quando surgir alguém falando, nós cuidaremos de tudo, nós vamos resolver tudo, a Bíblia fala que esse é o anticristo. Então Paulo corrige eles porque eles estavam aos poucos voltando aos velhos hábitos, voltando aos velhos ídolos, voltando a confiar naquilo que não traz esperança. Paulo começou a exortar eles.
vocês são servos de Deus, vocês já não são escravos, mas parece que vocês estão querendo voltar à escravidão. Então Paulo dá um chacoalhão nele, exorta eles, para eles lembrar da onde Deus tinha tirado eles. E é necessário sim Deus exortar a mim e você, para nós lembrarmos um dia, quando nós não tínhamos Deus, não conhecíamos a Deus. E eu não estou falando para você oprimir alguém que não tem Deus, não conhece a Deus, e só porque você conhece, você vai expor, humilhar, nada disso. Eu estou falando que, como nesse caso, eu e você não conhecíamos, passamos a conhecer, e por conhecermos a Deus, nós temos que se aprofundar e conhecer cada vez mais, porque o que conhecemos ainda é muito pouco perto daquilo que Deus quer se revelar a mim e a você. Então Paulo exorta esse povo para dar um choque de realidade, porque eles estavam se tornando crentes místicos, que hoje tem crente que acredita mais no pé de coelho do que em Deus. Não, se o pé de coelho não livrou o coitado do coelho, perdeu o pé. Raciocina comigo, se o coelho perdeu o pé, vai trazer sorte para quem? A ferradura do cavalo dá sorte. Coitado do cavalo, vai ver o cavalo trabalhando para você ver o dia todo? Se não trouxe sorte para o cavalo, vai trazer para tu? Eu não preciso de um trevo para me trazer sorte. Na verdade, o crente não tem sorte, o crente tem Deus. Para o crente não existe o acaso, chega na hora e no momento certo. Talvez se Deus desse a causa para a irmã da pastora antes do tempo, ela não saberia aproveitar. Hoje ela sabe aproveitar. Hoje ela vai enaltecer muito mais o nome de Deus. Hoje ela já tem maturidade, e eu creio que o Bené também já tem a maturidade, vai direcionar esse dinheiro para a coisa certa. Então Deus, mano, Ele sempre trabalha no tempo e na hora certa. O que acontece aqui? Esse povo outrora servia aos ídolos, e os ídolos enganavam ele, trazendo as bênçãos que ele queria rápido. É assim que o inimigo faz. Ilude as pessoas, porque ele conhece a palavra de Deus, ele quer que a pessoa seja escrava dos ídolos, pois a palavra de Deus fala que ai daquele que adorar ídolos feito pelo homem. Então ele conhece a palavra, então ele escraviza a pessoa naquela religião, naquela seita que seja, para que aquela pessoa não alcance a salvação. O propósito é salvação. Então o que acontece? Porque as coisas de Deus só vai acontecer e começar a acontecer quando você se arrepender e tomar posição. Eu posso viver a vida todinha pedindo oração para o profeta, mas no dia que eu tomar posição e me tornar um profeta, minha vida muda. Na verdade, eu não vou mais para a fila do profeta. Eu posso até ir, mas na verdade Deus vai fazer uma fila para mim orar por pessoas. Então o que acontece? Nessa passagem, Deus exorta esse povo para eles lembrar de onde Deus tinha tirado. Outrora vocês não tinham paz, outrora vocês não tinham esperança, outrora vocês eram servos dos ídolos e os ídolos escravizavam, vocês andavam sem esperança, vocês andavam enfermos, vocês viviam bêbados, vocês viviam fazendo coisas que não me glorificavam. Eu libertei vós e vós agora está querendo voltar. Então Paulo necessitou exortar esse povo para eles também entender que com Deus não se brinca. Então quando a gente prega hoje para alguma pessoa que serve a ídolos, ele fala, eu não sirvo a ídolos. Serve sim, porque sua confiança está naquela coisa. Não, e a minha confiança não está naquilo que eu vejo. Minha confiança não pode estar na pastora. Se a pastora vier, o culto vai ser uma bênção. Quer dizer que no dia que a pastora não puder, o culto não vai ser? E o Deus que ela serve? Minha confiança não está nela. Por mais eu gostar e tudo, mas não está, e não deve estar nela. Está no Deus que eu e ela servimos. É isso, irmãos. Tem crente que, dependendo do pastor que não tiver aqui, vai embora. E não pode isso acontecer, e não pode isso existir. Por isso que a gente não tem escala de pastores. Porque dependendo, a pessoa vai falar, o pastor Edvan não vou ouvir, ou a pastora Débora não vou ouvir. Se foi, eu não vou ouvir. Entendeu, não? Não pode haver isso. Quem faz o culto nunca foi pastor. Quem faz o culto chama Espírito Santo. Até porque quando você sobe aqui, não é você que fala, é o Espírito Santo que fala através de você. Por mais que o povo diga indireta, só fala a mesma coisa, é o Espírito Santo que está te corrigindo na mesma coisa, porque ele quer que você mude naquele ponto. Então Paulo exorta o povo para trazer um choque de realidade.
Porque também, irmão, nessa geração que nós estamos vivendo essa pandemia, também tem que ter um choque de realidade. Quantas pessoas esqueceram o que era Deus? Quantas pessoas precisam conhecer Deus novamente? Quantas pessoas precisam glorificar Deus novamente? Quantas pessoas estão voltando a se refugiar nas velhas teses, velhas teorias do passado, do velho homem? Quantas pessoas que antigamente aconteciam uma série de problemas, se refugiavam na bebida, no álcool, uma série de coisas, hoje estão querendo voltar. O inimigo já está colocando pensamento na mente dele para voltar, dela para voltar. Quando você estava no mundo, você era alegre, você era feliz. É a pior mentira que existe. No mundo nós nunca seremos felizes nem alegres. No mundo nós somos iludidos. A alegria, irmãos, é no Senhor. Tu amanhece com dor, mas amanhece glorificando a Deus, porque tu crê que o mesmo Deus que permitiu que você amanhecesse, também tem poder de curar daquela dor. As lutas e aflições vêm sobre as nossas vidas, mas é para glorificar o nome do Pai, não é para nós retrocedermos e voltarmos atrás, não. Continuação aqui no verso 9. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes? Vou repetir, a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo os desejais servir. Ou seja, Paulo fala para ele, isso que vocês serviam não vale de nada. E vocês querem voltar novamente? A prática do passado. E quantas pessoas estão aí escravos disso aqui, porque foi do avô, foi do pai, foi daquilo, e não enxerga que precisa aceitar Jesus como Salvador, porque se você não aceitar Jesus como Salvador, você não será salvo. Romanos 10. Não adianta eu dizer que tem um Deus no meu coração se minha boca não confessar e eu crer e ter fé que Jesus é o Filho de Deus e Ele veio salvar a humanidade. Sabe por que faz isso? A escravidão dos ídolos, ela age naquilo que você necessita. Por isso que há vários ídolos, ou você nunca estudou, nunca viu, parou para pensar. Na Índia é o lugar que mais tem ídolos. Parece que são 2 milhões de ídolos. Só na Índia. Só na Índia. Uma pessoa vive a vida toda e não consegue adorar todos os dias os ídolos. Você acredita nisso? Não, se ele falar assim, amanhã eu vou adorar tal ídolo, ele não consegue. A vida toda não, todos esses não. Sabe por quê? Aí pega lá, é um povo escravo. É um povo que sofre. É um povo oprimido. Também, e lá existe uma tal da casta. Casta de demônio. Não, é a casta da sociedade. O que acontece? Dependente da onde você nasceu, você é classificado. Não é isso não. É uma casta que voltada a espiritual, também a social e coisa. Não é nem classe social não, igual aqui, rico, pobre não. Lá é o seguinte, dependendo do quem ora é o hindu, aquela coisa, o hinduísmo. O mestre deles vai orar. E ele que determina quem que você vai ser. A classe mais, a coisa mais inferior lá, a casta mais inferior é limpar latrinas. E a latrina é o que, pastor? Esgoto. Como é que é o nome? Tem aqui no Brasil tem outro nome. É a fossa. Limpar isso. Então pela sociedade ele é a pior que existe. Mas quem determina não é Deus, quem determinou foi o homem. E é o demônio. Porque Deus é uma coisa que Deus não oprime ninguém nisso. Se um pobre buscar em Deus, que Deus enaltece ele, Deus enaltece. Deus não fala assim, você vai nascer pobre e vai morrer pobre. Nunca houve e nunca verá isso na Bíblia. Mas os demônios fazem isso. E isso é gerado pela idolatria. Então lá é o seguinte, se o pai falar assim, for levar o filho lá, e ele fala, teu filho vai limpar a fossa,
o pai vai colocar o menino para trabalhar na fossa. O menino fala, pai, eu quero estudar. Não, você vai viver limpando a fossa. Você não vai sair daí, porque se você sair daí, vem a maldição sobre nossa família. Então Paulo exorta esse povo porque ele estava voltando às velhas práticas. E infelizmente muitas pessoas existem. Irmão, crente que é crente não acende vela, só acende vela quando acaba a luz. Não acende vela para seus deuses, não acende vela para os seus antepassados, não acende, no Japão é incenso. Não acende incenso para aqueles que morreram. Não faz nada disso não. Eu não suporto aquilo. Se tiver na casa, eu já tenho alergia àquilo. É um negócio fedorento aqui, tá um negócio de incenso. Sei quem inventou aquilo. E o que acontece? Irmãos, mas há muitas coisinhas em mim e você que é do velho homem e é práticas oriundas no mundo espiritual de deuses, idolatria, e a gente ainda não se libertou. Por isso que eu e você devemos orarmos ao Senhor da seguinte forma: Senhor, se eu ainda sou escravo dos meus antepassados, daquilo que eu praticava lá atrás, me liberte, me transforma. Se eu carrego alguma maldição provocada porque outrora eu fiz algum pacto, alguma oferenda, alguma simpatia, que o Senhor venha desfazer no nome de Jesus. É assim que nós devemos orar. Porque vai chegar um tempo que você acha que está servindo a Deus, mas você está só se enganando, como esse povo estava. Paulo precisou exortar e chamar a atenção deles para eles terem um choque de realidade e conhecer quem era Deus. Eles precisavam não só falar de Deus, eles precisavam conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Porque uma vez que você conhece a Deus, você não tem saudade de olhar para trás. Prova disso, irmãos. Deus pode dar livramento a tu e a tua família. Mas se você quiser sentir saudade do mundo, o mundo pode destruir. Exemplo disso? A esposa de Ló. Deus, o anjo deixa bem claro: darei livramento a ti e a tua família. Vão embora. Todavia, não olhe. Foi o anjo que falou. Não foi o pastor, não foi o vizinho, não foi a fofoqueira. Foi o anjo do Senhor. Não olhe para trás. O que a mulher... E outra coisa, o que ela tinha de tão importante para ela olhar para trás? Que casa, pastor? As casas eram feitas de no Nordeste, pau a pique, aquelas coisas. Que ela tinha. Era mais no pecado. Era no pecado. É as amizades, os desejos, a vida que ela tinha. Porque ela sabia que dependendo dali em diante, ela teria que mudar a vida dela. Ela teria que se tornar uma mulher de Deus. Ela olha para trás. E quanto o crente fica olhando para trás? Eu era feliz quando eu bebia. Eu era feliz quando fumava. Eu era feliz quando tinha minhas amizades. Eu era feliz porque nunca se sentiu feliz na presença de Deus. Quantas das vezes você entrava pelas portas da casa do Senhor, triste, abatido, e a palavra de Deus vinha ao teu coração, ou os hinos, ou uma oportunidade falava ao teu coração, e você falava, verdadeiramente Deus está falando comigo. Quantas das vezes se sentiu alegre, e muitas das vezes se sentiam alegres sendo corrigidos, sendo exortados. E a gente entende que quando Deus está exortando é porque Ele nos ama. Agora, no dia que Deus não te exortar, o negócio está ruim, aí tu está desviado. No dia que Deus não exortar mais você, o amor dele acabou. Só que graças ao bom Deus, o amor dele não acaba. Amém. O meu e o seu acaba. Porque quando a gente olha para trás e fala, tchau Deus, eu não quero mais, é assim que a gente faz. Então é importante exortar também nesse período. Mostrar para as pessoas, não é zombar, não é colocar o dedo na cara, não é oprimir. É entender o seguinte, lá atrás você errou, fraquejou. Se você continuar as velhas práticas, você vai fraquejar e vai errar novamente. É direcionar a pessoa ao caminho certo. E o caminho é Jesus Cristo. Não existe teses, não existe teorias. A sã doutrina, quando fala aqui, a sã doutrina é servir Deus integralmente. Não tem como eu servir Deus pela metade. Não tem como eu servir Deus de manhã na igreja e à noite eu estar nos frevos. Não tem como eu servir a Deus na igreja e em casa eu ser endemoniado. Porque infelizmente tem muito crente que age dessa forma. Que até os vizinhos falam, não estava na igreja agora?
Porque em casa dá lugar a outra coisa, e não é Deus não. Primeiro, espírito de confusão, contenda, não está com o servo do Senhor. Não está. Não estou dizendo, por isso que a Bíblia fala, não irei-vos, ou seja, tu vai ficar nervoso. O sangue vai vir até aqui. Mas irei-vos, mas não pequeis. Sabe o que é pecar? Sai de si. Sabe o que é pecar? Espraguejar, amaldiçoar, xingar, brigar, guardar ira, ficar de mal, não falar mais com a pessoa, tudo isso. É isso aí. Então, irmãos, a gente precisa vigiar. Glória a Deus. Os tempos estão difíceis e o povo está se refugiando em coisas que não vai edificar. Se a gente for ligar e ver na internet, tem teoria para tudo que acontece. Já tem teoria dizendo que isso é o fim do mundo. Se eu for entrar nisso, eu vou ficar doido, perturbado. Porque se você for entrar no negócio de teorias, essas coisas todas, meu amigo, você fica doido, 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 doido. Eu devo seguir o que está escrito aqui. Desligue sua televisão se você está assistindo isso ou está buscando nisso e comece a ler mais a palavra de Deus. A Bíblia não te chama a ser fanático, a Bíblia fala você amar a palavra de Deus. Fanático é aquela pessoa que impõe algo, impõe uma teoria e te obriga a querer seguir ele. Isso é fanatismo. E se você não fizer igual, ele briga, quer discutir. Jesus não. Jesus alguma vez brigou com alguém que não aceitou o que ele falou? Nunca. Por isso que começava assim e terminava assim: aquele que crê, aquele que dê crédito. Ou então o Espírito fala à igreja, aquele que ouvir e der crédito. Começa assim, termina assim. Então não é o que eu quero, isso é o homem imaginando. Mas a Bíblia deixa bem claro: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E aí vem Deus falando, tem o pensamento de paz. Deus tem o pensamento de paz. Quem quer guerra é o homem. Quem acha que resolve tudo com guerra é o homem. Se dependesse de Deus, não haveria guerra. Sabia disso? Mas é o homem. A dureza do coração. Mas as guerras que no Velho Testamento aconteceram, também foi porque Deus permitiu. Porque o povo dele não queria buscar, não queria adorar, não queria se prostrar. O povo largava a Deus por causa de pão. Jezabel afastou muitos servos do Senhor por causa de um pão. Ela fabricava o pão, mas suas sacerdotisas de madrugada, antes do dia amanhecer estava o pão na praça, e ela falava, Baal mandou pão para vocês. Só que Israel estava com fome porque o profeta Elias falou assim, sobre o meu nome não choverá, nem o orvalho virá sobre a terra. 2 anos? 3 anos não choveu. 3 anos, nem o orvalho vinha. Imagina. E ela, o que ela fez? Mandava pão. E o povo começaram a falar, Baal é bom, Baal é bom, Baal é bom. Esse é o nosso Deus. Tá, só que houve... Aí tá. Enquanto no palácio tinham cereais para fazer o pão, Baal era bom, né? Só que acabou o cereal. E cadê Baal? Aí começaram a falar, cadê Baal? Baal não acordou para fazer o pão? Cadê Baal? Aí Baal começou a ser ruim. Até eles entenderem que eles precisavam se arrepender e voltar a adorar o Deus vivo. E aí eles começaram a ir até o profeta Elias, clame a Deus por nós. Aí Elias, arrependei-vos. E lembrando que o profeta também estava sofrendo como eles, viu? Não, com certeza. O profeta que orou para não haver chuva, ele também sentia calor, sentia fome, sentia tudo. Mas o profeta ficou firme naquilo que ele falou. E não foi Deus que mandou, não, sobre minhas palavras. E mais, o profeta teve que ir, depois quando o povo se arrepende, e orar. E orar para Deus mandar chuva novamente. Pois, irmão, profere. Num coração difícil. Mas a gente tem visto também nesse período, quando o inimigo pega uma alma, o quanto que ele está oprimindo, as pessoas ficam cegas. Entra num fanatismo tão terrível, tem uns crentes que estão nos fanatismos terríveis. Isso tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque se o meu coração não está em Deus, na palavra de Deus, em amar as coisas de Deus, e eu começo a colocar foco só em outras coisas, em outras pessoas, isso é idolatria. E a Bíblia condena essa idolatria do mesmo jeito, como a idolatria feita por mão de homens à imagem. Os santos,
Condena do mesmo jeito. Isso não é pastor, isso não é igreja evangélica, isso está escrito na Bíblia. Se você pegar uma Bíblia hebraica, vai lá estar. Deus não troca sua glória por imagens feitas de homens. E está escrito na Bíblia, não adorarás imagens do céu, da terra, do mar e das profundezas. E geralmente quando você vai estudar sobre ídolos, o mesmo ídolo que é no mar, é ídolo na terra e às vezes é ídolo em outros lugares. Só você pegar. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Tá, seu avô, seu bisavô não conhecia, porque o que pregava a palavra não pregava a verdade. Hoje você tem uma Bíblia, deixa de ser preguiçoso e começa a ler a Bíblia, que você vai enxergar muitas coisas que outrora você não conhecia. Então Paulo exorta esse povo para falar, ó, vocês não conheciam a Deus, hoje vocês conhecem. Hoje Deus não tem mais você por inocente. Então volte para a presença de Deus, volte a buscar Deus, volte a adorar a Deus, volte a se servir de Deus. Irmão, não é tempo da gente buscar só nossos interesses. A religião, ela te propaga paz momentâneas. Porque as pessoas idolatram lugar, idolatram aquele lugar, ela sente bem e acha que aquele bem que ela está sentindo é o que Deus proporciona. E não é. Não é. Ou quantas das vezes você entrou na casa do Senhor, sentiu a presença do Senhor e saiu da mesma forma? Sabe por que você sai da mesma forma? Primeiro, não era o dia. Segundo, você não estava preparado. E terceiro, Deus permitiu que você ainda continuasse na provação. Mas quantos dias você volta querendo amanhecer antes do pastor chegar na igreja para glorificar e contar o testemunho que você alcançou a vitória e a bênção? É assim, irmãos. Lutas e aflições todos nós passamos. Agora, eu voltar a olhar para trás e sentir saudade daquilo que eu sofria. Não tinha um Deus que cuidava de mim. Cuidava sim, mesmo a gente sendo muito, ele cuidava. Pela misericórdia. Mas com amor, igual ele cuida de nós em amor hoje, não cuidava, irmão. A gente batia a cabeça, não tinha alguém que falava assim, ó, não faça tal coisa. Olha, isso não é do meu agrado. Quando eu já falei várias vezes aqui, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi num bar, 5 horas da manhã. Olha só. E cheio de bebida assim, aquela coisa toda, eu bêbado já. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, não te quero neste lugar. E aí veio uma tristeza que daí eu comecei a sentir depressão. E aí aquela coisa toda, meu irmão tinha acabado de falecer, aquela coisa toda, eu falei, vou beber mais, eu devo estar ouvindo voz, e tome cachaça. E aí aquela voz ficou, eu não me agrado desse lugar. E aí, irmão, e eu tava lembrando que eu tava feliz, tava brincando com um amigo. Quando a voz veio, o moço pensa, veio uma tristeza assim, mas muito profundo, tão grande, que eu, misericórdia. E aí eu me aprofundei na bebida, aquela coisa toda. E após... passou-se um tempo, aí depois quando meu padrasto morreu, que eu e ele brigava, a gente era quase inimigos. Quando ele morre, e aí Deus começa a trabalhar no meu coração novamente, e fala assim, aí eu cheguei na minha mamãe, a gente precisa de mudar de vida, a gente precisa buscar Deus. E aí fomos para a igreja que estou até hoje. Então assim, a gente vai para o mundo, está no mundo, buscando satisfações pessoais, mas nunca será eficiente como é eficiente servir a Deus. No dia que eu aceitei Jesus, numa manhã, numa consagração, daquele dia em diante, nunca mais eu tive depressão. Nunca mais. Tristezas, perdas, decepções, já tive várias, mas nunca mais tive depressão. E eu não posso julgar aquele que tem depressão ou deixa de não ter. Mas eu quero dizer que para mim o remédio foi Jesus Cristo. Mas também quem conhece a minha história, tá aí a pastora, era Bíblia, era estudo, era busca, era o tempo todo. Todo culto eu estava na igreja, era agora vai eu ficar em casa, pensando na morte do bezerro para ver se eu não estava depressivo até hoje. Entendeu? É isso, irmãos. É buscar, quanto mais você sente sede, quanto mais você almeja as coisas de Deus, porque é o seguinte,
Da mesma forma que Deus tem uma promessa que vai te edificar, vai te fortalecer, vai te fazer um novo homem, o inimigo quer destruir e matar os planos que Deus tem sobre a sua vida. Dependendo do chamado que Deus tem sobre a sua vida, a coisa se torna muito mais séria. Então amemos servir a Deus. Tá difícil, mas glorifica. Tá mais difícil para aquele que desceu a sepultura. E o pior, desceu sem salvação. Se Deus ainda está te dando chance de você estar vivo nessa terra, é porque você ainda não está preparado. Porque se você estivesse preparado, Ele já tinha te levado. É sinal que eu e você precisamos ainda mudar. Quantos homens de Deus já morreram, irmãos? Estou falando homem de Deus, você conhece a história. Pessoas que a gente conhece a história, se dedicavam à obra de Deus, porque chegou o dia e a hora. A Covid, irmão, é só a desculpa. Volto a falar. Quando chegar a vacina e chegar a minha vez, eu vou tomar, mas não me garante que após uma semana Deus pode me recolher. É mesmo? E nem também Que eu saiba, só para entender, para tirar a tese de alguns. Porque acha que se tomar vacina vai morrer. Ou se ninguém morre antes nem depois. Morre no dia que Deus quiser. Agora uma coisa é certa. A vacina não vai expulsar o espírito da morte, não. A vacina não vai fazer você virar ter a vida eterna, não. Um imortal, um Highlander, não. A vacina é só para combater o vírus. Mas você pode morrer de infarto, pode morrer de derrame, de uma série de coisas. Pode acontecer um dia depois, uma semana depois, uma série depois. Ou seja, o que eu quero te alertar? O foco não é a vacina, o foco não é remédio, o foco não é a medicina. O foco é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Você já notou que Jesus tem várias profissões na Bíblia? Justo juiz, médico dos médicos, Senhor dos exércitos. Quer mais o quê? Tu tem um único Deus, que é todos. Aí tu quer servir aquele que é o protetor dos taxistas, servir aquele que é protetor dos guardas, servir aquele que é protetor não sei de quê, não sei de quê. Vai juntar isso tudo para você ver. Quanto você vai adorar? Você via aquele que protege a família. O único que protege a família, que guarda a família, que zela pela família é Deus. Então Jesus alerta nós a não cair nessas coisas. Quantos cristãos, quando o menino se o menino engasga, coloca a mão na garganta do menino de vez em orar, vai prender, não. São Brás, oh meu Deus. O ídolo ainda habita no teu coração. Aí vamos lá, como é que morreu São Brás? Ele morreu enforcado. Se ele não cuidou da garganta dele, vai cuidar da minha? Então isso, irmãos, não é questão de religião, não. É estudar. É estudar, é ter curiosidade. E buscar. Eu lembro que pequeno, eu tinha 10, 12 anos, eu tinha uma madrinha. E um dia a gente ia sair e ela perdeu a chave do carro. Vamos orar. Vamos rezar para que não, é o São Longuinho. Para que ele traga a chave. Eu fiz muito isso. Aí um dia, quando eu me tinha que dar os pulinhos. E aí tá, quando eu aceitei Jesus, eu fui pesquisar isso. Eu lembrei disso e fui pesquisar. Pois o São Longuinho é um demônio, ele é o demônio que esconde as coisas. Ele faz você perder o dinheiro, ele faz você perder chaves. Aí tu tá chamando ele de volta. Tu tá dando legalidade para ele esconder mais coisas suas. Aí eu falei, nossa. É ignorância, justamente isso. A Bíblia fala que ignorância é a falta de conhecimento. Por isso que Jesus pega e fala, e aqui eu encerro: conhecereis a verdade vos libertará. Então, irmão, pare de olhar para outras coisas, para outras pessoas, para outros ídolos. Ore somente para o alto, que é do alto que vem o teu socorro. Ore somente para Deus. Busque em Deus. A cura, a restauração, a libertação é a transformação. Só Ele tem poder de acabar, aniquilar com Covid, com toda a doença que existir. Só Ele pode. Mas também é Ele que dá sabedoria ao homem, viu?
A ciência só é desenvolvida porque Deus assim permitiu. Porque se não fosse, Deus não permitia. E você vai lá, Deus não usa médico, Deus não usa remédio? Tá. Deus, quando foi curar o rei Ezequias, curou com o quê? Com a passa de figo. Era o remédio da época. Pega a passa de figo, passa azeite e coloca na ferida. Ele estava com uma ferida no estômago. Assim ele foi curado. Mas quem mandou foi Deus. E vocês nunca fizeram, Deus nunca falou com vocês, toma tal remédio, não? Com certeza. Quando você está na sintonia com Deus, qualquer coisa que você sente, Ele já fala, meu filho, tome. Faça isso, faça aquilo. Ó, isso vai ser melhor para você. Ou, não tome isso. Também fala. Sabia disso? Que você vai pelo conselho de outros, aí quando você vai tomar, Deus fala assim, não toma. Isso não vai te servir. Então, irmãos, Deus é lindo, é maravilhoso. Não deixe se cegar, se enganar. Porque Deus abriu seus olhos para você enxergar tudo novo. Mas medita na palavra de Deus, não perca tempo com uma série de coisas, não. Lê a Bíblia, que vai fazer muito mais efeito. Amém? Amém. Deus, ali está os dízimos, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar os dízimos da tua casa. Jesus, obrigado, Jesus. Quantas igrejas fecharam, Jesus? E não era o plano que o Senhor tinha, não era o plano do pastor, mas a dificuldade financeira fez com que viesse, Jesus. Como você falou, que nós devemos honrar o compromisso, Jesus. Que o Senhor possa abençoar teus servos que têm acreditado nessa obra, nesse ministério. Que o Senhor possa abençoar, que nunca venha faltar mais ter mudança. Livra teu servo do desemprego, e a questão do desempregado abre porta de uma porta. Deus, surpreende e abençoa o nome de Jesus. Deus, aqui está o quilo, Jesus. Que o Senhor possa abençoar o celeiro. Para abençoar, meu Pai, a família que, meu Pai, tirou uma parte do seu alimento para doar para outra família, Jesus, para outros irmãos. Que o Senhor possa abençoar e multiplicar no nome de Jesus, que nunca venha faltar. E esse irmão que vai receber seja grato ao Senhor e venha glorificar o Senhor. Deus, aqui está essa água. Sabemos que essa água não tem poder algum. Mas é no teu nome, Jesus, que nós pedimos que o Senhor venha consagrar, Jesus. Pai, visita, meu Pai, a água também que teus servos colocaram, Jesus. O Senhor venha consagrar cada água, Jesus. Que vidas venham ser curadas, venham ser libertas, venham ser transformadas, venham ser edificadas. E o nome do Senhor venha ser glorificado no nome de Jesus. Porque, Pai, não é permitido nós adorarmos ou idolatrarmos essa água, Jesus. É igual a pessoa, eu vou para uma cidade em São Paulo, que diz que tem água milagrosa. Oh, meu Deus. Água milagrosa é a palavra de Deus. A água milagrosa é a palavra de Deus, viu? Essa água aqui não é milagrosa. Essa água aqui só tem poder porque é proferido o nome de Jesus. A gente usando o nome de Jesus, amém? Deus, eu quero te apresentar a pastora Neide. Eu não sei o que está acontecendo com ela, mas que o Senhor vai de conta para a serva. Visita a saúde dela, manifesta o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, supra a necessidade, que nenhum mal, nenhum dado inflamado venha sobre a vida dela. Hoje consagra a bênção, em nome de Jesus. Deus, visita teus servos e tuas servas que estão num grupo de oração pedindo oração. Deus, a tua palavra diz, meu Pai, que tudo que em união, tudo que nós determinamos, o Senhor assim faz, Jesus. E nós estamos pedindo, meu Pai, não é o mal, é o bem, Jesus. Que o Senhor venha restaurar a vida, o Senhor venha libertar a vida, o Senhor venha transformar a vida, o Senhor venha edificar, o Senhor venha curar, o Senhor venha transformar no nome de Jesus. Também te pedimos, Espírito Santo de Deus, Pai, continua a guardar nossos lares, nossa família, Jesus, de todo ataque do inimigo. Pai, guarda desse vírus maldito. Deus, obrigado. Alguns irmãos aqui tiveram, mas o Senhor tem guardado e protegido, e nenhuma sequela teve sobre a vida deles. Que o Senhor continue a guardar, proteger, abençoar o nome de Jesus. Deus, temos saudade sim da igreja estar aberta, das vidas estarem aqui, mas tem sido tão bom também sentir a tua presença cada dia. Pai, o crente que é crente não se sente órfão, Jesus, porque o Senhor todo o tempo está conosco. E obrigado mais uma vez por o Senhor se fazer presente no nosso meio. Visita a irmã Antônia que não pôde estar aqui, vai de com a tua serva edificando, fortalecendo, abençoando o nome de Jesus. Abençoe tuas servas e a pastora que estiveram aqui para te adorar, glorificar e exaltar o nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue adorando, que o Senhor continue bendizendo, exaltando. Que o Senhor venha trazer a existência que tuas servas precisam. Que o Senhor continue a guardar, dar saúde e abençoar o nome de Jesus. Irmãos, busque pelos seus lares, pela sua família. A pastora tem se dedicado a fazer o culto da família. Irmãos, faça a sua parte, a parte dela está fazendo. Faça a sua parte. Se você não buscar pela sua família, eu acho engraçado muitos crentes que eles querem ajudar outras famílias, mas não ajuda a sua. E a Bíblia diz que isso é errado, viu? Se eu não faço pelos meus, não adianta eu querer ajudar os outros, não. O ministério começa em casa.
Depois você leva para fora. Então faça, irmãos. Hoje é só ligar o canal lá e assistir. Ah, é a mesma coisa. Não, mas é a mesma coisa porque você precisa ouvir a mesma coisa. A Bíblia é a mesma. E eu não vou mudar para te agradar também. Também tem isso, né? Ó, entenda. Eu não vou mudar para te agradar e muito menos Deus vai mudar para te agradar. Então é melhor obedecer. Amém? Glória a Deus. Estende suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco não só hoje, mas para todos os santos. Vamos dizer? Amém.